Tudo bem, pessoal? É o seu Rolando Moura Bura, canal aí mais interativo aí, da troca de experiência, a questão da saúde, a questão da segurança, a questão social, a questão jurídica aí. Hoje iremos tratar hoje aí de um tema muito importante, que é a questão aí da comunidade carcerária, muita gente presa. No Brasil temos mais de 700 mil presos. Imagine se colocando no lugar de uma pessoa dessa, lá correndo risco. Se em casa está difícil, está aumentando aí as questões aí da contaminação, e as pessoas que estão presas com certeza estão numa condição bem mais vulnerável. Então pensando nessa comunidade e a troca de experiência com todas as pessoas aí de todos território aí nacional, todos os estados mais longe, do Maranhão, do Pará, do Amapá, de Rondônia, do Piauí, até mesmo do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, que tudo é grande, tudo é muito. Em São Paulo é bem difícil. Aqui a contaminação tem uma sensação que vai ser em massa e está chegando aí já nos presídios. Pensando nessa comunidade, pensando nos colegas aí que militam no direito, pessoas da área das ciências sociais, que são pesquisadores, os estagiários, todo mundo acadêmico aí da área jurídica, eu senti de trocar uma experiência, pegar um pouco aqui da nossa vivência, que eu sou auxiliares aqui dos meus colegas no trabalho, e tem dado um pouco certo aí, a gente tem tido êxito. Então vamos distribuir aí o conhecimento, principalmente nessas horas difíceis aí, né? A resolução, na verdade não é uma resolução, o CNJ baixou uma recomendação, só que ela tem força de lei, força de norma jurídica, precisa interpretar ela. O que fala essa resolução? Essa recomendação 62/2020. Todas as pessoas nas condições de semiaberto têm direito a ir para o aberto. Está no artigo 3º a 5º da resolução. E o Estado de São Paulo baixou também um comunicado 78/2020. Esse é do TJ de São Paulo. Os estados aí você precisa olhar, porque essa decisão do CNJ vinculou todas as jurisdições brasileiras. Então, primeiro, vou deixar a pessoa da questão da execução, que é a pessoa que já tem guia expedida, que já tem um processo de execução em andamento, que aí é uma condição do artigo 66 da LEP. O juízo competente é o juízo da execução. Você precisa fazer um pedido para ele, um pedido simples, com base no artigo 112, 115, combinado com a resolução. O pedido, antecipação de progressão de regime. Esse seria o pedido. O que acontece? Você precisa entrar com esse pedido para provocar o juízo, o próprio Ministério Público precisa manifestar sobre a situação. Se esse juízo vem negar, o juízo de Pisa, eles são bem cautelosos, são rígidos, até porque a pressão é muito grande da questão aí social e os meios de comunicação. Então os juízes são cuidadosos, são seres humanos, eles têm uns cuidados, mas não podemos, por causa dessas questões da mídia, essa pressão psicológica aí dos meios de comunicação, ficar de braços cruzados. Então tem que cumprir com essa recomendação. E eu quero aqui implorar vocês, faz o pedido, tenta, que deu certo. Ajudou bastante gente. Conseguimos coisa que a gente nem esperava. Tivemos que ir até o STJ com alguns pedidos, mas deu certo. Então, advogado não pode, o estagiário de direito, ou qualquer pessoa que está envolvida, a própria pessoa que atende no escritório, não pode ficar. Coloca o WhatsApp lá, atende, as pessoas ligam, porque a coisa não está fácil não. E aí a gente não pode, aí, pela questão da mobilidade, ficar de braço cruzado. Com a questão da prisão preventiva, que ela é convalidada, às vezes até sem respeitar os méritos aí da prisão preventiva, que a prisão preventiva ela tem no mínimo 6 condições, 2 têm que ser materiais, nem sempre isso está na decisão do juízo. Eu entendo que a maioria do juízo que convalida ou pega a prisão de imediata e convalida em preventiva, ele comete um erro, até porque ele não é um juízo ali, ele é um juiz da custódia, ele não é um juízo ali que vai tocar aquela ação penal, mas
por cuidado, às vezes por convicção, até o olhar dele, daquele juiz, daquele tribunal ali, já estão ali, meu amigo. É difícil. E eu entendo que 80% das pessoas que vai para a custódia, o juízo vai pegar a prisão em flagrante, convalidar em preventivo. Então vamos imaginar que você está com um cliente aí, tem algum amigo, tem algum parente que está numa situação dessa. O que acontece? O Código de Processo Penal, ele tem um rito. Prendeu no 312, você tem o 316 para pedir a revogação da prisão preventiva. Qual que é um dos problemas aí desse artigo? É que tem um verbinho lá, deverá. Ou seja, o juízo ele não se vincula a essa decisão. Então, do pedido de revogação da prisão preventiva e o juízo negar, não cabe o habeas corpus ainda. O inteligente é sempre tentar combinar o 316 com o 318, alguma das condições do 318. Mas tudo que você fala, você tem que juntar. Certidão de nascimento de criança menor, que ele trabalha, não é falar lá na petição, você precisa juntar. Tudo que você escreve tem que calçar com documento. As declarações, que ele não é violento, que ele trabalha, essas coisas você tem que juntar. Passando essa fase, que dificilmente o juiz vai revogar a prisão preventiva, aí nasce um outro ponto, que é a liberdade provisória vinculada. Aí você pode entrar no mérito. Vai lá, dá uma olhada no inquérito, dá uma olhada na ação penal, vê lá se tem alguma coisa ali que não teve alguma violação, ou seja, no pedido de revogação. Como lado com a liberdade provisória vinculada, que é do 321, lá está bem específico, o juízo deverá. Se o juízo errar, porque nesse artigo força o juiz a fazer duas coisas. Ele vai ter que, de um lado, motivar a decisão e do outro lado ele tem que fundamentar. Fica um pouco mais difícil para o juiz. Então você coloca ele meio que numa situação aí para que nasça a situação dele se tornar autoridade coatora para você entrar com habeas corpus, ou seja, com HC no TJ. Esse é o caminho. Com essa ideia aqui, estudando bem esse livro aqui, eu sigo esse livro, é Fábio Machado de Almeida Delmanto. É um livro que ele ensina as medidas cautelares diversas à prisão preventiva. É um livro de travesseiro, eu uso ele, eu tenho outro também de inquérito aqui, que é do André Ranvego, que é um livro que eu não posso abrir mão dele, é com base nesses dois autores que eu trabalho, que eu auxilio meus colegas aqui. Então o que acontece? Temos que ter cuidado que teve uma inovação legislativa, o artigo 318-A, ele fala de coisa objetiva, ele está combinado com 319. Então, cuidado, você olha o 318 e o 316. Ou vai só no 316 direto. Até porque não pode entrar no mérito aí no pedido de revogação da prisão preventiva. Você precisa, para entrar no mérito, tem que vincular o juiz. A prisão preventiva, 316 não vincula. Ele tem a liberdade, deverá. Ali é poderá, ele não é obrigado. Agora, no 321, ele tem a obrigação legal. Se não tiver culpa formada, se a pessoa não for considerada violenta, e a violência tem que ser material, tem que estar provada, a pessoa tem direito, não tem por que estar presa. Inclusive na lei de droga, que a lei de droga, o rito processual dela, que é uma lei específica, começa no artigo 54. Quando a pessoa é presa em flagrante com a droga, como ela é equiparada à lei de onda, o delegado não pode arbitrar fiança. Por mais que o crime que a pessoa cometeu ali não chegue a mais que 4 anos a pena, o juiz não pode arbitrar fiança por uma condição da legislação. Já tem entendimento aí do tribunal relativizando, mas não caia nessa. Então vamos imaginar que vai na custódia e o juízo de custódia declarou a ele convalidou em prisão preventiva. Primeiro erro. Primeiro, na lei de droga, o artigo 54, inciso 2, quando o Ministério Público recebe, antes de oferecer a denúncia, tem que requerer alguma coisa. Geralmente ele não vai requerer, ele confia tanto no inquérito, achando que o advogado não vai questionar, não vai contestar, que hoje é comum no Brasil, às vezes o advogado, não todos, ou defensores públicos, mas eu tenho um sentimento, eu não sei como que eu ia agir no lugar desse pessoal. Eu entendo que eles são complacentes, coisas que ele nem escreve ali. Então vamos lá. O artigo 54, inciso 2. O Ministério Público pode pedir para produzir algumas provas. Se ele não pediu e pulou e apresentou a denúncia, ele não pode mais.
Depois da denúncia, ele não pode mais representar pedido de algumas coisas. Então, preste atenção. Aí, o que vai acontecer? Ele apresentou a denúncia. Você não é obrigado a representar a defesa prévia do artigo 55. Tem que esperar intimar o réu. O advogado não pode, no direito penal, ou estudante, ou estagiário, ou defensor público, se dar por intimado. Trata de direito subjetivo do réu. Então, o que fala lá no artigo 55 da Lei de Drogas? Tem um rito, o juízo recebe e ele tem que mandar intimar o réu, o indiciado, para apresentar a defesa prévia nas condições do parágrafo 2º desse mesmo artigo. Quase que um pulo do gato ali, que o pulo do gato o pessoal não vai colocar na internet, mas um dia a gente vai se encontrar aí num porão da OAB para trocar experiência. O que acontece? Como estudante, pode ser na universidade, num grupo de estudo interno, só que nas redes sociais tem limitações, você não pode, um pulo do gato. Ninguém grava, eu ainda não vi um pulo do gato nas redes sociais. O que acontece? Os juízes, como tem um rito especial da lei específica, ele não pode usar em mal à parte, ou seja, contra o réu, uma outra lei geral para prender a pessoa. Ele só pode usar uma lei geral em benefício. Então, o que a lei de droga fala? O artigo 55 está bem claro. Quando o Ministério Público apresenta a denúncia, o juiz não pode receber a denúncia na lei de droga, ele tem que intimar o réu. Depois que ele apresentar a defesa prévia, que a defesa prévia não é prévia nada, você tem que apresentar tudo, porque é o único momento que você tem que falar ali. O que você vai dizer lá na defesa prévia? Que você precisa produzir alguma coisa. Se não tem testemunha, você tem que arrolar a testemunha da acusação, senão você vai perder o prazo. Senão depois você não pode substituir. E é só 5 testemunhas que você tem direito. Se você tiver mais pessoas interessadas, que você acha que é interessante para esse tipo de ação no rito da lei de droga, você indica para o juiz do 3, excelência, você precisa ouvir essas pessoas como testemunha do juízo. Porque você só pode arrolar 5. Então, mas não deixe de arrolar. Se não tiver, arrola a da acusação, porque depois você pode pedir a substituição. Não perda o prazo. O que acontece? 90% dos juízes eles recebem a ação penal antes de intimar o réu na lei de droga. Isso é irregularidade. Não é nulidade. Por quê? Porque a nulidade só começa com a ação penal. E ele não recebeu ainda. E se recebeu, está errado. Aí você vai pegar ele nesse ponto. Segundo ponto. O artigo 55 da lei de droga fala que se a pessoa for primária de bons antecedentes, ainda pode recorrer em liberdade. Só que a pessoa já está presa. Então você tem que usar a força desse artigo 55 da lei de droga na hora de pedir a liberdade provisória vinculada. Fala, excelência, olha, essa pessoa goza de todos os direitos, é primário, de bons antecedentes, princípio da segunda chance, mesmo ele pegando uma sentença, ele pode recorrer. Então, excelência, data vênia, ele preenche os quesitos. Então, era só isso. Eu tenho aqui, se precisar do pedido de antecipação do regime, eu tenho. Se precisar também do habeas corpus, o modelo, a nossa tese, é só entrar aí no e-mail e pode mandar um e-mail para nós aí do nosso canal, da troca de experiência. O nosso e-mail vou ler o e-mail, é meturolae@bol.com.br, meturolae@bol.com.br. E tem também o WhatsApp aí que é vinculado ao canal. Esse WhatsApp é uma conta, não é pessoa física, é pessoa jurídica, porque é uma das condições lá do canal. E pode mandar também. Tem o WhatsApp também aí. Se precisar, conte comigo. De qualquer lugar do Brasil, sou grato. A ideia do nosso canal é transmitir um pouco de conhecimento que a gente tem. Também aprender com o pessoal aí. Hoje o conhecimento é difuso, todas as pessoas têm um tipo de conhecimento e isso na esfera penal é muito interessante. Então fica aí a nossa dica. A partir de amanhã eu aguardo os e-mails e pode contar comigo. Isso em qualquer lugar do Brasil, aqui mesmo da cidade onde eu moro, os amigos, o conhecimento não pode ter fronteira. Meu muito obrigado e tenha aí muita felicidade. Acredito que é possível, precisamos sair melhor dessa.
precisamos da terapia holística aí, porque a situação não tá boa. Entendeu? Ficar presa aí a ideia de pandemia é difícil, mas é uma necessidade aí que a gente tem que colaborar com as questões sanitárias. E hoje por hoje é só. Muito obrigado. Não tem como agradecer a força do povo brasileiro.